Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Capricórnio. Vamos saber o que está por vir nos próximos 15 dias. Lembrando que para a segunda quinzena do mês está um pouco atrasada a leitura, então vamos considerar a partir do momento que você ver esse vídeo os próximos 15 dias. Então vamos aqui, peço para se concentrar, mentalizar as situações aí atuais, para ver se as informações batem aí com a sua realidade. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Tá bom? Então vamos iniciar aqui, concentre-se. Vamos ver a mensagem trazida pelo oráculo predominante para esses próximos 15 dias dos capricornianos. Capricórnio, signo de Capricórnio. Se tornando corajoso. Então, aqui, resiliência, experiência, crescendo, renovação de perspectiva. Aqui são situações, talvez você... Eu vi essa carta recentemente para um signo. Então, há uma energia de buscar passar pelas diversidades. Talvez que você esteja passando, né? Mas para você não desistir, buscar se encorajar, mesmo com pequenas ações. Vamos ler aqui, ó. Você está tendo testado desenvolvimento da força e resiliência através de atitudes, mudanças corajosas. A demonstração de um grande caráter, o conhecimento de como você precisa aprender, a habilidade de cooperar com pequenas coisas, tá? E mesmo essas coisas aí com graça, dignidade e humor, testando a demonstração do seu próprio caráter, o caráter verdadeiro. E no lado reverso fala de uma pessoa que necessita aí, né, mudar aí, tem um ponto sobre isso. Tem muitas vezes uma inabilidade de ver a coragem como um aprendizado, duvidando muitas vezes de cooperar como que essas cooperações elas podem ser encaradas. Então acredita que você é fraco, incapaz de fazer aí, enfrentar pequenas adversidades, sentindo muitas das vezes que os problemas eles vêm muito, sabe, vencido por isso. Então tem medo de se aventurar e de ser testado. Então, é justamente isso. Então, é um período que pede você talvez esteja sendo testado, passando aí por situações que demandam aí, são desafios, mas que você não se enfraqueça com relação a isso, né? Buscar agir, mesmo que seja de pequenas coisas. Você tentar ali fazer a sua parte. Vamos ver melhor então aqui. Signo de Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio, os próximos 15 dias. Só para ver. Enforcado. A sacerdotisa. Rei de paus. 5 de espadas. Dois de paus. Rei de copas. 3 de espadas. O louco. Falei então sobre essa energia de buscar coragem, tá tendencioso a isso para passar os obstáculos. Talvez você tenha sentido, tá trazendo dois arcanos aqui que traz um pouco de pessoa que tá ali mais parada, né, passiva. Ou muitas das vezes, não só simplesmente o que eu quero, mas alguma situação que me paralisa. O enforcado abre o jogo, falando de paralisia, assim, de sacrifício, de alguém que se sente ali sacrificado com relação a algo. E é muito assim, você se resguarda, não expressa isso.
tá? Então é muito interiorizada essa sensação de paralisia, de sentir ali, né, estagnado ou com dificuldade de ação, pois eu tenho que me movimentar. Saíram duas figuras da corte, dois reis, rei de paus, rei de copas, e aí trazem características, né, específicas. O rei de paus pode ser representar alguém, sim, ou uma energia sua da qual pede coragem, né? Com o rei de paus, regido pelos signos de fogo, pode marcar aí pessoas de Áries, Leão, Sagitário, que demanda movimento e intensidade. E aqui pode representar para alguém aí, né, na sua energia. Mas também fala de coragem. Os signos de fogo têm intensidade, vão atrás do que querem. E ao mesmo tempo, não está falando, traga coragem, então ir atrás do que eu quero. Mesmo que tenha aqui um receio. O 5 de espadas fala do medo da derrota, de alguém que se sente intimidado e tem medo de sair humilhado da situação, pois um sai vitorioso e o outro sai humilhado. É uma vitória sem glória, né? Então traz um quê de... Pode ser uma pessoa que tem até um perfil aí um tanto opressor, pode ser. Ou a necessidade justamente de enfrentar essa questão, né? De buscar questões, passar, como diz aí, buscar coragem para eu passar por situações ou pessoas que trazem essa energia a mim. E aqui existe uma necessidade, então, disso. O 2 de paus vem falando de dificuldade de escolha, de movimento. Você se vê, às vezes, parado entre a encruzilhada, como diz lá o 2 de paus, parado, que nem o 2 de paus. Então, a necessidade de tomar posicionamento. E aqui pode estar relacionado a uma pessoa, outro rei aqui, regidos por signos de água, câncer, escorpião ou peixes, que trazem pessoas, assim, mais emotivas, sensíveis, mais passivas. Talvez a passividade ou a dificuldade de tomar ações, né? Uma pessoa ali que ela não expressa os sentimentos, traz essa paralisia. Pode até ser uma pessoa que você esteja aí relacionada que tem uma dificuldade de movimento, que fica ali, tem sentimento, mas é muito interiorizado, então fica ali no impasse, entende? Não tem esse movimento, a escolha. E aí existe aqui uma possibilidade de descontentamento com relação a isso. Pode ser também, para alguns casos, a escolha ali entre duas pessoas, alguns casos pode ser, para questões amorosas, afetivas. Pois aqui a gente vê um 3 de espadas, que denota 3, né? Então, em alguns casos pode representar isso. Falta de posicionamento também, uma pessoa que é muito passiva, então a falta de posicionamento do que for causa um sentimento de coração partido, sofrimento. E esse sofrimento pode ser por uma pessoa que se mantém numa postura de louco. Louco traz o quê? Uma pessoa que vive um momento, né? Traz intensidade, ok, mas ao mesmo tempo não tem maturidade bastante ou responsabilidade, tá? Então isso resulta num sofrimento aqui, tá? Então vamos organizar. Mesmo para questões afetivas, então existe uma estagnação, é interiorizado, e se você se sente paralisado, sacrificado aqui, seja por uma pessoa, então, que é muito é, intimidadora, ou que acha de uma maneira ali um pouco que ressoe ali intimidadora, como eu disse, assim, opressora, o que for, ou medo ali de ser rejeitado, do que for, ou alguém que tem ali uma dificuldade, então, de ter posicionamento, fica muito fechado ali nos seus sentimentos e passivo, né? E ou não faz a escolha, ou toma a posição direta, o caminho adequado. Isso que tudo resulta num sentimento de traição, de alguém que se sente apunhalado, ou se sente ali triste, né? Diante de um comportamento tanto irresponsável. Então você vai tentar adaptar. Se for uma relação com alguém, por mais que a gente vê reis aqui, reis são mais maduros. Pede então um tanto de coragem, talvez aqui é o que falta para tomar posicionamento. Talvez seja o medo da perda, né? O medo de sair por baixo de alguma situação. Ou uma pessoa que se fecha muito dentro de si, não expressa sentimento. Então, o que for aqui? Ou, como disse, é uma falta de posicionamento que traga mais estrutura, seriedade, comprometimento aqui, causa esse sofrimento, porque o louco traz ideias, traz renovação, empolgação momentânea, mas, né, é muito momento, não visualiza, não vislumbra planos futuros, né? A pessoa assim, tá vivendo hoje. Isso aqui resulta no sofrimento. E mesmo para questões na vida, profissionais, o que for, talvez você está num momento de estagnação, se sente ali muito sacrificado e há necessidade sim de buscar agir, né? Se mover, mas tem um medo da derrota.
existe esse receio de sair por baixo de algo, aí eu pego e fico muito parado ali diante das opções, não tomo a iniciativa, né? Guardo muito para mim isso, e isso aqui causa sofrimento, isso daqui é prejudicial, né? Alguém se sente ali ferido ou traído por alguns casos, né? E muito voltado pela irresponsabilidade, tá? Então, o que que ele tá pedindo aqui? Desde o início, se tornando corajoso, resiliente. Eu vivi coisas difíceis, eu preciso pegar e enfrentar as coisas, buscar coragem, talvez seja um processo, então, não é um processo fácil aqui nesse período, mas é um período de transição, que eu tenho que continuar indo. Eu tenho que fazer por onde? Pequenas coisas tentar mudar aqui, de alguma maneira, né? Mas, assim, de maneira mais responsável, tomar um posicionamento e aqui existe então essa possibilidade, né? Veja aí para alguns casos de pessoas aí que agem de uma maneira um tanto não muito legal, né? E aí que resulte aqui numa dificuldade de ação. Eu vou tirar um conselho para Capricórnio. Capricórnio, próximos 15 dias. Abraço e entusiasmo. Grite para os céus com felicidade. Talvez aqui tá pedindo entusiasmo, né? Ânimo aí seu mesmo. Então talvez venha coisas que desanime, mas desde o início tá falando para você ir aos poucos e continuar aí, né? Se dedicar, mudar. Então, ó, pare de esperar do outro lado. A cura na sua vida alcançará seus objetivos. Levante-se e tome os riscos. Quebre algumas regras. Grite aos céus com alegria e exuberância. Bata palmas com alegria. Seja bobo. Não se segure. Então, experiencie e celebre pequenos eventos na sua vida. Descubra algo cada dia maravilhoso. Esse não é o tempo de ser reservado. Abrace o aspecto da sua vida. Bons tempos à frente estão vindo. Então é o momento não de estar parado, não, de estar se resguardado aqui na sacerdotisa, no rei de copas, não. Você tem que buscar coragem ali para se impor, para se movimentar. O louco vem aqui, ele traz o entusiasmo. Ele traz o entusiasmo, mesmo descomprometido ou sem muita perspectiva, mas aqui, sair do enforcado pro louco já deu. Então, acho que assim, é buscar um momento, não necessariamente, eu falei só com relação a relações, mas assim, na vida, né, de buscar alegria. E você tá com uma energia de tá impulsionando você justamente a renovar suas perspectivas, né, e ir em frente, buscar força que talvez você não tenha, está trazendo aqui uma estagnação, mas essa estagnação te traz sofrimento. Traz sofrimento muito interiorizado, tem receio, medo de perda, de sair por baixo de alguma situação, né? Mesmo que seja com relação a alguém. E aí fica a pessoa ali com medo, e se? Não, tá falando justamente para você sair desse sofrimento, né? E aproveitar o dia, tomar o entusiasmo aqui, buscar essa energia, tá? Porque aí é uma energia de 15 dias, né? Não é pra vida toda, e a gente futuramente vai ver o potencial. Então, eu acho que o impulso inicial é você buscar essa coragem para fazer uma transição aqui em algum aspecto, tá bom, Capricórnio? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Se não, desconsidere, deixa pro coleguinha. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos em breve. Tchau.